Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um bate-papo da Crazy e eu quero começar agradecendo a todos os jovens que interagiram com o nosso vídeo passado, onde a gente estava falando sobre jovens inconstantes. Um tema muito legal de ser abordado, né? Porque eu acredito que, como foi falado no vídeo passado, o mal que assola a nossa juventude hoje em dia é a inconstância. Um dos males, né, é a inconstância. A gente é muito inconstante em tudo que a gente vai fazer. E foi muito legal a interação de vocês na enquete no Facebook, no Instagram também. Muitos jovens comentaram e participaram e disseram, né, comentaram um pouquinho sobre as suas inconstâncias. E de acordo com o que os meninos falaram nos vídeos, eles se identificaram. E isso foi muito interessante. E hoje a gente tem um tema novo pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Mas antes que eu me esqueça, deixa eu apresentar a nossa visitante de hoje, a Raissana. Ela veio participar do nosso vídeo para conversar um pouquinho com vocês também. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Bora lá para nosso tema de hoje, né? A gente vai estar tratando sobre ansiedade e depressão. Foi um jovem da Crazy que tá mandando lá no nosso enquete. Bora lá pro vídeo. Então, no vídeo de hoje, como foi falado, a gente vai falar sobre ansiedade e depressão. Eu quero trazer um versículo que está lá em Filipenses 4, no verso 6, que diz: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus." Então, a gente vai falar sobre algo que tem assombrado muitos jovens hoje em dia, que é a ansiedade. É algo que muitos jovens têm vivido, têm passado por isso. Eu mesmo, há pouco tempo atrás, tive várias crises de ansiedade, onde eu nem pensava que teria um dia, mas eu presenciei isso e vi quão ruim é a ansiedade, porque quando a gente está ansioso por algo, quando a gente quer muito algo, que não é nem no presente, a gente acaba deixando de viver o presente, pensando somente no futuro. A gente quer tanto as coisas lá da frente, e a gente acaba esquecendo de viver, a gente fica nessas crises de ansiedade que tormentam nossas vidas. E a gente vê hoje em dia muitos jovens vivendo essa ansiedade, vivendo esse problema, porque eles querem tantas coisas, querem realizar tantos os próprios desejos e acabam deixando de viver as suas vidas de forma normal. Então é um tema muito sério, um tema onde a gente tem que ter muito cuidado. E vocês, quando têm isso, vocês têm que compartilhar, vocês têm que passar para mais pessoas, porque isso é algo que tem que ser ajudado, que não pode ser guardado para si. Então é um assunto muito delicado. E a ansiedade, assim, como a gente tá falando, né? A ansiedade é aquela pessoa que é totalmente ansiosa, que não consegue esperar um dia de cada vez. É aquela pessoa que quer resolver tudo ali com a força das suas mãos. E a gente sabe que isso não tá no nosso controle. Hoje mesmo eu tava conversando com uma moça onde eu disse pra ela um pouquinho sobre isso, sabe? Que a gente tem que... Ela tá falando sobre os problemas e coisas do tipo. Que ela começava a pensar nas coisas ruins que poderiam acontecer caso ela fosse fazer tal coisa. E isso acabava fazendo com que ela desistisse de fazer por medo. Eu falei pra ela que você tem que esperar vir um problema de cada vez. Você não tem como controlar os problemas que vão vir. Você não tem como controlar as coisas que vão acontecer, sabe? A gente tem que ir matando um leão por dia. E eu acredito que essa nossa ansiedade, esse nosso desespero, essa situação, né, que faz a gente querer resolver tudo de uma vez, acaba gerando isso. Ansiedade. Às vezes a gente tem, sei lá, um projeto, um plano futuro, e a gente fica tão ali, né, naquela gana para que aquilo aconteça, e a gente acaba gerando ansiedade dentro da gente. Só que uma vez também foi pregado na Crazy sobre isso, que uma das formas da gente tentar amenizar essa situação é quando a gente quer muito que aconteça algo futuro, mas aqui no meu presente eu tô fazendo algo para colaborar para que aquilo aconteça, sabe? Eu não vou ser só o tipo de pessoa ansiosa que vou me martirizar e vou sofrer. Ou tipo, pode acontecer alguma coisa de ruim e eu só vou ficar aqui sofrendo, me martirizando. Mas eu vou pegar esse meu momento e vou fazer alguma coisa pra estar convertendo essa situação, revertendo essa situação, sabe? É muito interessante porque quando você tem essas crises de ansiedade, quando você quer muito alguma coisa, você coloca uma expectativa muito grande nisso. E quando isso não realiza, você traz para sua vida uma frustração enorme. Por isso que é tão ruim a ansiedade, porque você coloca muita expectativa, sem ao menos planejar. Então você faz algo de forma ansioso e acaba que muitas vezes faz de forma incorreta. E aí não dá certo. E isso traz uma frustração e uma ansiedade ainda maior para sua vida. Isso é bem tenso, bem complicado. Em Salmos, em 55, 22 está escrito: "Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele lhe sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair."
Então, quando a ansiedade faz você fazer coisas precipitadas, coisas que você, né, nem gostaria de fazer, você tem atitudes, ações que vão acabar resultando em algo frustrante, algo que vai estar destruindo até mesmo às vezes o teu sonho. Então, se você colocar nas mãos do Senhor, colocar a sua ansiedade, as suas preocupações, os seus problemas, o Senhor vai vir e Ele estará cuidando de você. Ele estará colocando a mansidão, está colocando a temperança, vai estar cuidando de você, você vai tendo aquela calma, a paciência de esperar, aprender a colher, a plantar, né? Começando, né, na semente, preparando a terra, semeando, cuidando, limpando, até que ela deu fruto. Então, a gente tem que saber aprender a esperar no tempo do Senhor. Eclesiastes 3, um bom livro para você estar lendo lá na Bíblia, que fala sobre o tempo, né? Há tempo de todas as coisas. Então, você pode estar lendo lá, vai estar trazendo esse refrigério para sua alma, vai estar trazendo essa paz, essa tranquilidade que você quer sentir. Mas hoje você não está conseguindo enxergar ela. E na palavra, ela tem. E a maioria das pessoas também são ansiosas porque elas têm medo do futuro, né? Elas têm medo daquilo que pode dar errado. Geralmente as pessoas são assim. Elas sentem medo de dar errado, elas sentem medo de fracassar mais pra frente. E isso acaba gerando uma ansiedade enorme, porque eu não tenho controle do futuro, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer comigo amanhã. Através disso eu me torno uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada com as coisas, uma pessoa que não consegue dormir direito, uma pessoa que não consegue se alimentar direito, uma pessoa que não consegue traçar planos para o futuro. Por quê? Porque eu fico me preocupando muito sobre o que vai acontecer. Mas uma coisa que a gente tem que entender, o próprio Jesus nos ensina o seguinte, ele manda a gente olhar para os passarinhos dos céus. Ele fala assim: se até os pássaros têm de comer, quem dirá o Senhor? Ele vai te sustentar, porque Ele é o nosso Pai. Jesus fala que se até os passarinhos têm o que comer, onde se abrigar, onde, sabe, encontrar conforto, a gente também vai ter isso, porque Deus, Ele supre as nossas necessidades. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que entender que o futuro está nas mãos de Deus. Nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos de Deus e nós não temos o controle de todas as coisas. E a gente vai dar errado alguma hora ou outra. A gente tem que estar preparado tanto para a vitória quanto para o fracasso. A gente tem que estar preparados para encontrar dias difíceis, porque se a gente quiser viver apenas uma vida perfeita, apenas uma vida que dê tudo certo, sabe? É bom a gente estar logo pro céu, é bom a gente morrer logo, porque daí a gente não vai ter nenhuma aflição, nenhuma dificuldade. Porque aqui na Terra é dias de lutas e dias de glória, meu filho. Mais lutas do que glória, mas ok. Lutas e glória, lutas e glória. E Jesus nos ensina isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E a gente sabe que muita gente deve estar assistindo esses vídeos agora, deve estar pensando, nossa, mas até parece que é fácil assim, a gente pegar simplesmente depositar nossa ansiedade aos pés da cruz e ficar tudo bem. A gente sabe que não é. Quem já sofreu disso ou quem já passou por isso, a gente sabe muito bem que não é assim que funciona. Às vezes o nosso corpo responde também a isso. Às vezes nosso corpo tem reações à ansiedade, entre várias outras situações que acontecem. Eu sei disso. Só que a gente precisa, sabe, uma hora parar a nossa cabeça assim e pensar no que tá prejudicando a gente, no que tá deixando a gente pior, tá resolvendo a tua vida viver assim? O que você tem conseguido resolver, sabe, com esse tipo de atitude, com essas tuas ansiedades, com essas tuas crises? Isso vai gerando na tua vida depois uma depressão, porque tu vai ficar tão triste, tu vai ficar tão ansioso, tu vai ficar tão ali, que uma hora tu vai se sentir sobrecarregado, tu vai começar a cansar, sabe, a tua alma vai começar a cansar. E vai gerar uma depressão em ti. Então tu tem que parar um pouquinho, sabe? E pensar, o que isso tá me trazendo de bom? Eu tô conseguindo resolver os meus problemas? Eu tô conseguindo resolver tal situação que tem me deixado assim? E aí você vai conseguir olhar, sabe? O que você tem que fazer, o que você tem que parar de fazer, ao menos tentar. Sozinho é difícil. Procurem ajuda, sabe? Procurem pessoas pra conversar. Porque às vezes quando tu conversa com alguém, a pessoa ela consegue te fazer enxergar as coisas de um ângulo que tu sozinho não conseguia. Uma pessoa já passou por isso e sabe como te ajudar, né? Diferente da ansiedade, que é sobre algo do futuro, algo pra frente, que você fica ansioso pra frente, a depressão ela é ao contrário, é algo do passado. Muitas vezes é algo que você está carregando consigo, um peso que você traz pra sua vida, e isso acaba que você fica com isso na cabeça tanto tempo que você vai sentindo que você tá com depressão, que você tá vivendo algo que tá te afetando. E realmente é assim, quando você carrega demais algo, quando você não libera perdão, quando você até mesmo não pede perdão, você acaba trazendo para sua vida um peso. E esse peso hoje em dia tem se tornado essa depressão, onde as pessoas vivem presas em coisas ou em situações com família, amigo, trabalho, que seja.
E elas vão carregando isso até um ponto que elas não aguentam mais. E aí vem aquelas crises de depressão onde elas não têm para onde fugir, elas carregam consigo e simplesmente ficam mal. Então, isso é mais grave ainda, porque você precisa pedir ajuda. Se você não pede ajuda quando você está numa crise de depressão, você acaba que vai se afundando ainda mais. E a palavra fala que onde há duas pessoas, ali a presença de Deus está. E quando a gente está em dois ou mais, a gente pode estender a mão para te levantar, para te ajudar. Então, não carregue consigo algo que você não tem força sozinho. Procure alguém para te ajudar. Uma base bíblica que tem sobre a parte da ansiedade e depressão está lá em Provérbios 12, 25, que fala: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então é base que a Nayane, né, acabou de falar, que a ansiedade ela começa a gerar a depressão. Tipo, você está ansioso por alguma coisa e aquilo não acontece, você começa a se deprimir, você começa a se automutilar. Então, se nós, conforme o Mike falou, temos pessoas ao nosso redor que estão dispostas a esticar a mão para você, a te puxar para dentro da palavra, puxar para perto de Deus, para perto da Crazy, para perto do nosso grupo, você vai estar conseguindo se animar, você está conseguindo ser alegre dentro de você, vai começar a gerar alegria, a presença do Senhor vai estar começando a inundar você e vai te transformar. Gente, infelizmente a ansiedade e a depressão é um dos males, né? A gente falou sobre a inconstância, mas é um dos males também que assola a nossa geração hoje em dia. E não aceite, sabe? Ser um jovem, só mais um jovem na estatística de jovens depressivos. Não aceite, seja diferente, sabe? Queira sair dessas, tente ser melhor, tente se olhar no espelho e ver a pessoa incrível que você é. Você é a obra do Pai, não existe um só ser na face da terra que Ele tem criado que não seja uma obra perfeita dele. Então, assim, se olhe, sabe? Entenda a pessoa maravilhosa que você é. Você não merece estar nessa situação, ninguém merece passar por isso, ninguém é sozinho. Mesmo que você se sinta sozinho, você tem pessoas incríveis. Basta você ser seletivo com as pessoas que você vai se envolver, que você vai se abrir. E aí você vai começar a ver que realmente você não é uma pessoa sozinho. Era tudo uma questão de escolha. Raissana! Fale pra gente um pouco sobre esse nosso tema que a gente falou hoje, ansiedade, depressão. Já passou por alguma coisa do tipo? Conhece alguém que já passou por isso? Fala um pouquinho pra gente, Rai. O tema de hoje ele é o que muitos jovens passam ou já passaram por isso. A ansiedade e a depressão é uma coisa que na nossa geração tem muito. E sim, eu já passei por isso. Eu fiquei noites sem dormir, eu comia demais, eu me sentia sozinha, eu não conseguia lidar com as minhas próprias emoções, sabe? Hoje eu tô bem com Deus, eu tava muito distante dele naquela época, sabe? Eu tava muito ruim comigo. Eu só queria sumir do mundo. Eu já pedi várias vezes para Deus me levar para longe, já pedi para sumir muitas vezes, já chorei muito, já me afastei de tanta gente. E como foi essa passagem, assim, desse momento tão difícil da tua vida para esse momento que tu tá vivendo agora? O que assim te ajudou? Que foi assim a escada ideal para te sair disso? Quem me ajudou mesmo foram os meus amigos, sabe? A minha mãe também, a Érica principalmente, né? A Érica é uma pessoa muito importante na minha vida, ela sempre me ajudou, sempre me colocou pra cima, apesar de tudo. E hoje eu me sinto bem comigo mesma. Hoje eu aprendi a ter amor próprio. Hoje eu aprendi a controlar minhas próprias emoções. Viu só, gente? A gente trouxe um exemplo vivo aqui pra vocês, né? Porque parece que é muito fácil ver outras pessoas falando, mas quando a gente escuta da boca de gente que já passou por isso, a gente vê que realmente é possível. E você pode estar se perguntando, mas a depressão não tem cura? De acordo com a psicologia, a depressão não tem cura e sim é uma doença apenas tratável. Mas uma coisa que nós temos que entender é que a nossa cura é Jesus Cristo. Jesus, ele nos dá um sentido para viver. Jesus, ele nos tira de onde nós estávamos, de um lugar pecaminoso, de um lugar de trevas e nos coloca para a sua luz. E existem vários testemunhos, cara, se você for procurar por aí, de pessoas que sim, foram curadas da depressão através de Cristo. Então, às vezes, o que falta em você é Jesus, mais nada. Porque, sabe, às vezes a gente corre atrás de tantas e tantas coisas, mas a única coisa que a nossa alma realmente quer é Jesus Cristo. E antes que alguém comente ou leve, né, pro lado maldoso o que o Neto falou sobre que você encontra o sentido de Jesus Cristo, as coisas, porque tem muita gente que fala, né, mas só porque...
Tem pessoas maldosas, né? Antes que alguém malde, que o Neto falou. Porque às vezes, quando a gente fala pra pessoa, né, que ela pode encontrar o sentido de Jesus. Nossa, qualquer coisinha, ai, parece aqueles velhos, tá com dor de barriga porque não lê a Bíblia. Tem muita gente que fala isso, né? Quando a gente fala. Mas, gente, isso é real. Eu falo por experiência própria. Se um dia você conversar comigo ou com a minha mãe, ela pode contar bem o que aconteceu comigo. Eu tive depressão, tentei me matar, passei por situações muito difíceis na minha vida. Os médicos disseram pra mim, o psiquiatra falou pra mim que eu precisava de... Eu tive que ir no psiquiatra, tá? Psiquiatra. Eu sei que é coisa de doido, mas Psiquiatra. eu tive que ir no psiquiatra. E ele falou pra mim que eu tinha que tomar remédio. Só que eu não aceitava, como eu já tinha crescido ali na igreja e tudo, já tinha toda uma base, desde a minha infância, uma base cristã, entendia das coisas, eu sabia que eu não devia tomar remédio. Eu sabia que o meu problema não ia ser só remédio, até porque eu ia ficar quanto tempo, sabe Deus, tomando remédio. E eu procurei minha mãe, eu procurei ajuda. Não foi fácil, não foi. Foi difícil, mas eu me curei, sabe? Eu fui curada. Então, assim, eu estou falando isso pra incrementar um pouco o que o Neto falou, sabe? Justamente pra não acontecer de ter gente que vai lá, como dizer que a gente tá falando bobeira ou coisa do tipo. A gente tá falando aqui coisas que a gente sabe que acontecem. A gente tá falando de exemplos reais, coisas reais. Não é nada que historinha da nossa cabeça. Gente, então esse foi o nosso tema de hoje. Ansiedade e depressão. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que vocês se identifiquem. Vai rolar enquete lá no Instagram também, comenta. Se tu já passou por alguma coisa, se tu tá passando, comenta lá também. A gente não vai divulgar o teu nome, mas a gente vai conversar com você. A gente vai compartilhar a tua ideia, a gente vai compartilhar a tua opinião, tudo que tá acontecendo. Interage lá com a gente. Não esquece de curtir a nossa página no Instagram lá, @jovens.segundaiq. Curte a gente, segue o nosso canal, acende o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Curte, compartilha, manda pro Chuva teu de amigo, like. aquele teu amigo que tu sabe que não tá bem, que tá passando por uma fase difícil. Manda lá pra ele. E é isso, gente. Então, Face it,